Olá, tudo bem? Você sabe como colocar um narcisista no seu lugar? Então fica comigo, porque no vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer o narcisista ficar no seu lugar. Eu sou o pastor Israel e este é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. Muito bem. Nesse vídeo abordaremos pelo menos 10 maneiras de fazer com que o narcisista patológico permaneça um tanto quanto distanciado de você. Se você entrar num conflito com um narcisista, ou se você tem um narcisista na sua vida, antes de confrontá-lo, deixa eu lhe dar esse conselho que é importante, que essa será a batalha da sua vida. Não duvide. Essa vai ser a batalha da sua vida. Os narcisistas, eles são programados para serem abusadores. Porque não têm empatia, eles naturalmente se ofendem e entendem mal as necessidades e as perspectivas dos outros. Quando ficam com raiva, é um Deus nos acuda. Quando eles ficam com raiva, eles podem xingar a outra pessoa, o cônjuge, seja quem for. Ele vai confrontar essa pessoa, a sua vítima, com insultos. Insultos estes que muitas vezes é causado por aquela necessidade de magoar a pessoa da sua vítima. E quando não dá certo essa tática, eles se fecham. E se fecham no sentido de que ele dá um tratamento silencioso à sua vítima, com o intuito de receber dela uma reação, mesmo que seja negativa, porque o narcisista, ele recebe, nós já vimos isso em outros vídeos, ele recebe suprimentos narcisistas, tanto do lado positivo, de ações e reações positivas, como amor, carinho, bondade, como das reações negativas, como o xingamento, certo? O destempero, uma crise de nervos. Isso faz com que eles se mantenham ali na sua soberania narcisista. Mas, quando ele perceber que você está reagindo, que você já não aceita mais viver aquele tipo de vida com ele, aí a coisa muda. A coisa vai mudar. Porque ele nota que alguma coisa está diferente e ele precisa fazer algo. Mas tem um porém que é importante nós frisarmos aqui, é que quando o narcisista ele lida com uma pessoa que já foi maltratada muitas vezes por ele, já conheceu o lado mal, maligno, né, muitas vezes, o lado perverso, cruel do narcisista, e se revolta com isso e quer sair desse relacionamento, mesmo que seja muitas vezes difícil, mas quando eles confrontam com esse ponto, eles temem. E eles morrem de medo de que haja essas
5 posições que vai fazer com que ele se entre, melhor dizendo, no estado de alerta. O primeiro dessas táticas que você pode usar para enfrentar o narcisista e que ele vai fugir consequentemente, é que você deve chamá-lo pelo nome. O narcisista morre de medo, ele fica apavorado quando alguém o encara, o chama pelo nome, e ele realmente tem uma reação estranha, porque ele diz: essa pessoa está se tornando algo especial. Essa pessoa já não está mais temendo a minha autoridade, a minha soberania, a minha grandiosidade. E vai ser assustador, e você vai perceber isso quando ele notar que você não tem mais medo dele. De forma ordeira, porque o narcisista tende a ver as pessoas como coisas. Eles tendem a ver como objetos e não como indivíduo. Na medida que você se aproxima dele e fala diretamente com ele, aí ele diz: opa, tem algo errado aqui que preciso tomar cuidado. Então, quando você o chama pelo nome, você está mostrando a ele que você é diferente, que você tem uma inteligência emocional muito mais desenvolvida, né? Muito mais clara do que a dele. Inclusive, eu tenho um livro, eu vou deixar aqui na descrição, sobre a inteligência emocional, como você obter inteligência emocional, que é muito bom e eu recomendo que você leia. É um e-book muito bom, que é pequenininho, não vai dar muito trabalho de você ler, mas é uma coisa que vai lhe despertar para uma nova visão da vida pós, né, ou com o narcisista, certo? Então ele nota que com essa posição ele vai ser obrigado a respeitar você. Então repita o nome dele com frequência na conversa, certo? E dentro dessa tática, esse procedimento, essa tática vai fazer com que ele preste mais atenção em você e saia do seu pedestal e se mostre como ele realmente é. Mas tenha cuidado, porque a segunda tática que nós aconselhamos aqui é que você deve manter o assunto que você está tratando com ele. Mantenha o assunto. Porque o narcisista, eles são expert em mudar de assunto quando ele vê que o assunto não lhe agrada. E ele muda rapidamente para te confundir, para fazer com que você fique divagando a respeito de determinado assunto. Essa é uma prática natural deles. Porque o objetivo dele é procurar algo que possa te machucar. Então você está falando sobre o comportamento dele e ele está raciocinando o meio pelo qual ele procura algo que você fez no passado que pode te acusar e te tirar a autoridade sobre ele naquele momento, para te confundir, para te machucar. Então, quando eles notam que você não tem medo deles,
quando ele nota essa condição, que isso é muito importante nós falar. Então, eles começam a mudar de assunto, a trocar de conversa, tentando buscar assuntos que te machuquem. Ou seja, o que você enganou no passado, né? Um de seus enganos, você se enganou com alguma coisa, você errou em alguma coisa, numa prova, numa pergunta, numa competição que você perdeu, ou um deslize que você cometeu, seja qual for, não importa aqui no momento, mas ele vai trazer, porque o narcisista, ele guarda as coisas para usar na hora certa. E a hora certa é a hora que possa te machucar, para te manter no cativeiro dourado que ele criou para você. Então, para te paralisar diante da ofensiva dele, né, e você não discutir mais com ele, ele vai te lembrar de coisas do passado. Quando você diz, olha, você fez isso, ele não vai dizer, ah, é mesmo, eu fiz, que pena, me perdoe, me desculpe. Não, ele vai dizer, e você que fez isso, isso, porque é assim que eles agem, é assim que eles se defendem. Eles se defendem atacando. E quantos você não vê assim, hein? Quantos? Preste atenção à tua volta. Quantas pessoas que você encontra com essa atitude? Alguns são narcisistas clássicos, naturais. Outros são narcisistas patológicos, que são esses os perigosos. Ok? Eles esperam que a discussão com eles seja uma discussão que leve a uma situação miserável, humilhante, chata, e que você nunca mais volte a tocar nesse assunto, nunca mais volte a confrontá-lo, porque ele vai sair ganhando sempre se você tentar ir contra ele. O conselho que eu dou aqui, não deixe barato. Traga o assunto de volta. Traga aquele assunto que você iniciou de volta. E seja firme com ele. O narcisista, ele vai se deter em te atacar ou vai fugir da conversa. Vai fugir do diálogo, vai fugir do confronto. Mas você não ataque de volta. Não o maltrate de forma que ele se sinta humilhado. Você conversa com ele, ele vai tentar te humilhar, mas você se mantém no seu padrão, ok? Eles costumam apertar muito a discussão. Ele aperta a ferida até ver uma reação sua. Porque, como eu disse, ele tem prazer em receber uma resposta negativa, uma reação negativa sua, para ele se nutrir narcisicamente. Mas aí, você vai chegar no momento que você vai querer perder o controle. Não perca o controle. Ele vai tentar tornar você a vilã, o vilão. Não permita. Mantenha-se firme no diálogo que você iniciou. E então, mantenha-se bem, calma, não deixe que a intensidade das discussões chegue ao nível de afetar você. Certo? O terceiro ponto, a terceira tática aqui que nós podemos destacar é que você não deve assumir a responsabilidade por ser emocional. Lembre-se,
uma das táticas do narcisista é tentar te atingir emocionalmente. Então, se você se emocionar de alguma forma, seja qual for o tipo de emoção, ele vai usar essa emoção contra você. Vai usar contra você. Ele irá dizer que você é hipersensível, que você não vai aguentar, não aguenta a conversa, mas se imponha que você verdadeiramente está armada emocionalmente, está segura emocionalmente, não tenha nenhuma dúvida sobre a sua atitude. Mantenha a compostura, mantenha a firmeza. Deixa ele ficar com raiva, porque ele vai ficar com raiva quando ele não receber uma reação da sua parte. E aquilo que é mais tradicional deles, ele vai lhe culpar. Ele vai lhe culpar porque ele tem esse problema sério na sua condição de transtorno de personalidade. Se fraquejar, se você der o braço a torcer de que está sofrendo ou com pena dele, ele vai usar isso contra você. Vai manipular seus sentimentos. Ele vai se colocar de coitadinho. Ele vai se colocar como uma pessoa que precisa de atenção e que você não está dando. Ele vai tentar dizer que é uma pessoa perseguida, incompreendida. Não caia nessa conversa. Não caia. Essa conversa é perigosa. O que ele quer, o que ele deseja são os seus louvores, são as suas condições de exaltá-lo. Não permita. Então, veja, a quarta tática que nós aconselhamos aqui é que você não deve argumentar com ele. Não tente argumentar, não tente explicar, nem conversar, nem ouvir dele a história dele. Não deve dizer, olha, então tá certo, conte a sua história, conte a sua versão. Isso é bobagem, porque ele é altamente criativo e vai conseguir lhe ludibriar. Ele vai conseguir inverter o ponto da conversa. Então, não pergunte se ele parar de falar com você, parar de falar com as pessoas ao seu entorno, se ele se fechar na sua condição, na sua ostra, né? Não tente mexer ou dizer assim, por que você parou? Parou por quê? Não tente fazer isso, porque isso não vai adiantar. Fique em silêncio. Se ele lhe xingar, fique em silêncio. Porque se você se mantiver firme, ele, depois do momento de silêncio, ele vai voltar devagarinho. Ele vai voltar com muito cuidado. Né? Ele vai voltar fazendo perguntas, ele ou ela, vai voltar fazendo perguntas aleatórias, despretensiosas, né? Eu até anotei aqui, que senão é muito difícil para falar, viu? Mas tudo bem. Ele vai voltar pisando em ovos, só para te conquistar. Só responda o básico. Só responda o básico. Eles poderão atacar você de todos os lados, e ele vai fazer isso. Ele vai cometer abusos verbais, denegrir sua imagem, tentar denegrir com palavras duras. Fique em silêncio. Lembra da pedra cinza? Eu tenho um vídeo falando da pedra cinza. Seja uma pedra cinza com ele. Os narcisistas gostam de atenção. Quando eles não têm atenção, eles ficam loucos. E eles querem receber essa atenção. Se você revidar aos ataques verbais, você está dando suprimentos narcisistas para ele.
e ele vai ter força suficiente para reiniciar o ciclo de abuso narcisista na sua vida. Lembra daquilo que já falei? Nos vídeos passados eu falei, e eu tenho alguns vídeos falando sobre isso aqui também. Ele reiniciará o ciclo narcisista, de abuso narcisista, que são a idealização, que é aquele momento em que ele vem todo amoroso, a desvalorização, que é quando passa o período amoroso, e o descarte, quando ele vê que não tem mais suprimento em você, e ele vai embora. E ele foge, ele vai procurar outro suprimento. Então, o quinto ponto é: não aceite ser saco de pancada dele nem de ninguém. Os narcisistas sempre querem manter um saco de pancada onde ele possa depositar toda a sua raiva, toda a sua frustração, onde ele possa manipular, bater emocionalmente, né? Agredir emocionalmente. Então põe os pés no chão e não aceita esse tipo de tratamento. O sexto ponto, tática que nós queremos ensinar aqui, é: não se deixe enganar. O narcisista adora contar histórias e mentir. Essas histórias mentirosas que ele conta, ele só faz isso para tentar tirar proveito da sua condição. Então, não se engane quando o narcisista patológico ele realmente mostrar a sua posição, a sua verdadeira condição, a sua mentira, certo? Você vai lembrar disso quando ele estiver contando aquelas histórias mirabolantes para tentar te convencer de que ele é um bonzinho ou uma boazinha. Lembre-se que o narcisista, ele é cruel, ele é perverso, ele é mentiroso, ela é mentirosa, eles são traidores, viu? Eles são desrespeitosos e ainda por cima são cínicos. Então pense na situação com esse tipo de gente. Então você deve ter muito cuidado quando lidar com um narcisista. O sétimo ponto que eu quero trazer aqui é: não se deixe influenciar pelos sentimentalismos. O que quer dizer isso? O narcisista, ele não tem empatia, mas ele sabe que você tem. E como ele sabe que você tem, ele vai tentar despertar esse sentimento, essa empatia de você. Então ele vai se fazer de vítima, ele vai culpar a vida dura que ele teve na vida, né? A vida dura que ele teve na sua história. Ele vai dizer que ninguém conseguiu amá-lo como ele merecia, que ninguém buscou a sua verdadeira condição, não fez o que ele gostava, não fez o que ele queria. Então, essa é a atitude, não caia nessa conversa. O oitavo ponto é: mantenha-se calmo. Os narcisistas tentarão fazer de você uma pessoa insana. Ele vai tentar reagir para que você tenha uma incerteza, uma dúvida da sua insanidade ou da sua sanidade mental. Porque você deve entender o seguinte: você não é doente. Ele ou ela que provoca, que são narcisistas, eles sim que são pessoas transtornadas, que têm transtorno de personalidade, e não você. Então, se formos falar de doença, quem é o doente é ele, embora lembrando que transtorno de personalidade não é doença, certo? O narcisista não é doente, ele tem um transtorno de personalidade, ok? Então, nessa condição, você é vítima. Ele é que é o agressor, ela é que é a agressora. Então, já que você está aprendendo isso aqui, eu quero pedir a você que, se você está gostando, dê o seu like,
se inscreva no nosso canal, divulgue esse canal para outras pessoas, outros vídeos para outras pessoas, para que você possa ajudar muito mais gente, certo? E dê o seu like. O seu like é muito importante para que a gente possa divulgar para mais pessoas e o YouTube vai reconhecer que o nosso trabalho aqui é relevante, porque nós queremos ajudar pessoas. Quantas mulheres estão sofrendo, estão passando por situações difíceis nas mãos de narcisistas patológicos que estão acabando com a vida delas. Então me ajude a ajudar essas pessoas. Divulgue, comente aqui se você está passando por esse momento, se você conhece pessoas que também já passaram por esse tipo de problema. Então, dê o seu like, ok? Sempre que você confrontar um narcisista, mantenha calma, sem agredir, sem fazer com que ele sinta que você vai de alguma forma reagir. Fique calma, fique tranquila, acesse os seus amigos, seus parentes, diga o que é que está acontecendo, porque fazendo isso você vai estar se precavendo, se prevenindo e se protegendo, que isso é que é o importante. O nono, ou a nona tática que nós queremos dizer aqui é uma coisa muito importante que você deve aprender. Não tenha medo. Não tenha medo. Não desista de ser combativa. Se ele perceber medo em suas ações, ele vai usar esse medo contra você. Procure ajuda quando você pensar em ter um certo tipo de receio, um certo tipo de medo, procure ajuda. A última tática, a 10ª tática que eu quero te mostrar aqui é: não deixe que ele seja o centro da sua vida. Não deixe. O narcisista é aquele que gosta de receber para ele todos os louvores, honra, tudo que ele puder, para ele é pouco. Eu quero te dizer aqui, olha, lembre-se que o importante é você. Lembre-se que você é a pessoa mais importante que existe na vida. Então, você é mais importante depois da sua família, certo? Dentro da condição, vamos colocar aqui em grau de importância. Primeiro você, depois sua família, depois o seu cônjuge, certo? Nunca deixe que o narcisista seja a pessoa mais importante da sua vida. Isso aqui é o importante você saber. Porque isso alimenta o narcisista. Alimenta o seu ego em ser o mais importante. Se você fizer isso, você vai agir para que ele seja a pessoa melhor de todas. E ele vai reagir a isso. Ele vai abusar. Ele vai começar a atacar a sua autoconfiança. Ele vai agir te pressionando de alguma forma. Então não se deixe pressionar. Você não deve exigir ou deixar que ele exija de você algo que você não quer, certo? Então, com isso, se você fizer esta lista, seguir esta lista de táticas, estabelecer limites, você vai sair muito bem no relacionamento com o narcisista. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Eu sei que o vídeo é simples, mas o assunto é de grande importância e interesse para tanta gente. Vamos ajudar essas pessoas, ok? Então dê o seu like, compartilhe com outras pessoas, se inscreva em nosso canal, certo? Dê o seu like agora, vá. Compartilhe.
Tá certo? E a gente se vê no nosso próximo vídeo.